Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz: e tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Um dia, um engraxate que trabalhava em frente à estação de metrô de Seul se aproximou da igreja. Supostamente, ouvira o rumor de que em nossa igreja poderia receber a cura para suas pernas. Apesar das chacotas por parte de um motorista de ônibus, não abandonou sua fé de que algum dia pudesse chegar a andar. Era um dia outonal de outubro. O vento frio era sentido na pele, as gotas de chuva eram frias como o gelo e os sacos de palha estavam grudados no chão por causa da baixa temperatura. Mas apesar de tudo, as pessoas enchiam a tenda para adorar ao Senhor. Em meio à multidão, havia um jovenzinho que parecia ser coxo. Eram dias muito frios, mas cada vez que eu subia ao púlpito para pregar, transpirava por todo o corpo, pois pregava com grande fervor a palavra de esperança. Deus é nosso bom Pai, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Se crermos e nos firmarmos sobre a rocha da fé, a bênção de Deus chegará à nossa vida e transformará nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, e nos dará uma nova forma de viver. Tenha esperança em Cristo. O enfermo tenha esperança em sua cura. O pobre guarde a esperança na riqueza. Imediatamente, depois de atingir o apogeu da reunião, o jovem engraxate se aproximou de onde eu estava para pedir oração. Pastor, quero andar, disse ele. Por favor, peço que me ajude. Realmente você crê que pode ser curado? Sim, pastor, eu creio. Se o Senhor orar por mim, Deus vai me curar. Quando vi a sinceridade de seu coração em seus olhos, comecei a orar por ele com toda a minha alma. Orei com a mesma paixão com que orava pela cura de minha enfermidade. Toda a congregação se uniu em intercessão. Não sei quanto tempo havia passado, mas depois da oração, quando tentei levantá-lo pela fé, o jovem não mostrou nenhuma reação. Continuei orando. No entanto, a perna do jovem não mostrava nenhuma possibilidade de milagre. A única coisa que eu podia fazer era me apegar mais a Deus. Deus, tenha misericórdia deste jovem. Se tu não o curares, não poderei continuar pastoreando esta igreja. Deus, tem misericórdia de mim. Orei com mais fervor do que nunca, e quanto mais orava, mais podia sentir a dor do rapaz. De repente, abri os olhos e gritei, tomando-o pelas mãos: em nome de Jesus, ordeno que endireite as pernas. Em nome de Jesus, coxo, ordeno que se levante agora. Levante-se. Num instante, ouviu-se um grande barulho de grito de júbilo que se fazia ecoar em todo o auditório. O jovem estava dando seus primeiros passos. Toda a congregação foi como que arrebatada por um turbilhão de louvor, adoração e ações de graças. Não podia crer naquilo, mas somente dar graças ao Senhor pelo milagre. Obrigado, Senhor. Usaste este teu servo, toda a glória é tua. Desejo que o Senhor opere
e use esta igreja de uma maneira sobrenatural. Nesse momento, o jovem coxo já não estava andando, mas sim saltando de grande alegria. Para ele, era como nascer de novo. Esse milagre marcou o começo de outra etapa na igreja, e por causa dos rumores que corriam de boca em boca, muitos enfermos começaram a vir, mesmo de regiões muito distantes. Pessoas com paralisia, artrose, tuberculose, gastroenterite, enfim, pessoas com todo tipo de doenças vinham à nossa igreja e eram curadas pelo amor de Deus e o poder do Espírito Santo. Os bandidos também convertiam-se e tornavam-se membros da igreja. Entretanto, paralelamente, as finanças sempre estavam escassas. Daejodon era uma comunidade pobre, de pessoas enfermas e endividadas. O total de ofertas de um dia de domingo não superava 200 wons, o que não dava sequer para nos sustentar, muito menos para comprar combustível. A pressão da escassez era algo que estava fora de controle. Comíamos sopa de milho, um pouco de pepino conservado com sal, e no dia em que se ofereciam sopa de fava, era o melhor banquete que podia receber. Viver era comer, e comer, viver. A remuneração que eu recebia no seminário por trabalhar como intérprete era de 3.000 wons. Destes, 500 eram usados para o transporte, 300 como dízimo, e o restante, 2.200, era mais uma quantia simbólica. Com esse pouco dinheiro, a pastora Choi comprava farinha de milho e um pouco de carvão. A irmã Sung Hai, a filha da pastora Choi, contribuía com 3.000 wons, que ganhava com aulas de piano que ministrava. Não demorou o dia em que a pastora Choi teve de vender seu anel de casamento para continuar sustentando sua família. A irmã Sung Hai começou a tocar órgão, um Yamaha que fora doado por um soldado estadunidense em todas as reuniões, até mesmo nas reuniões de oração pela madrugada. Ela se levantava às 4:30 da manhã, depois ia à escola de arte de Seul e à noite dava aulas particulares de piano. A pastora Choi e eu sempre lhe demonstrávamos nossa gratidão e compaixão pelo sacrifício que fazia pela família e pela igreja. Todavia, se não fizéssemos dessa forma, não haveria maneira de sobrevivermos. Mesmo com minha debilidade física, eu tinha de tomar um ônibus repleto de gente, traduzir os ensinamentos dos professores estrangeiros todos os dias. E no momento em que abria a porta da minha casa, caía no chão como se fosse um espinafre seco. Ainda assim, dirigia os cultos às quartas-feiras e às sextas-feiras à noite e todas as madrugadas. Além disso, pregava e orava com toda a minha alma. Por causa disso, todas as vezes que terminava de ministrar, sentia que iria desmaiar. A pastora Choi visitava diversos lares durante todo o dia, orava pelas pessoas nas reuniões da noite e sempre estava presente nas reuniões de oração da madrugada. Ainda assim, nunca se esquecia de jejuar. Somente podíamos esquentar nosso corpo com alguns lençóis e conseguíamos dormir por volta das 2 horas, porque a temperatura do quarto subia por causa do calor dos corpos. O fato de despertarmos às 4 horas para dirigir o culto era mais intolerável do que não dormir à noite. Meus irmãos e irmãs, certa noite joguei-me ao chão para dormir, pois estava muito cansado.
De repente, ouvi a voz da pastora que me dizia: "Irmão Cho, eu trouxe água para você lavar o rosto. Aqui está a toalha. Não demore muito, porque já está na hora do culto." Quer sugar meu sangue? É? Que tipo de vida é esta? Sabe a que horas eu fui dormir? Às 2. Quem começou essas reuniões de oração de madrugada? Disse eu à pastora Choi. Em certa ocasião, acordei cedo para sair para pregar, como estava acostumado a fazer. Mas eu me sentia tão sonolento que pensei que estivesse sonhando. Tudo era um ato refletido de minha atividade cotidiana. Quando saí para o templo, escutei alguns murmúrios que diziam: "Não, não pode ser." Entretanto, ninguém se atreveu a me avisar sobre o que tinha visto. Ao terminar a reunião, percebi o porquê dos murmúrios. Foi quando inclinei a cabeça e vi que na parte superior estava vestido com um traje elegante e na parte inferior com pijama e descalço. Imediatamente corri a toda velocidade, envergonhado, como um corredor de 100 metros. Isso era resultado da falta de uma nutrição apropriada e do acúmulo de desgaste físico. No entanto, a congregação tomou esse equívoco como um ato simpático de minha parte e teve compaixão de mim, pois todos sabiam como era meu estilo de vida. Houve dias em que passávamos longe do café da manhã e do jantar. O café da manhã nós o omitíamos para jejuar. O almoço não o comíamos por causa do trabalho. E por último o jantar. Novamente o saltávamos porque não havia o que comer. Quando eu era criança, nem sequer os melhores manjares me satisfaziam, mas naqueles dias, arroz de cevada e sopa eram a melhor coisa que eu podia comer. Mas nem sequer isso tínhamos para nos alimentar. Os dias de fome me ajudaram a entender a miserável situação do meu povo. A pastora Choi sempre dizia que sentia dó ao ver um jovem que, tendo todo um futuro pela frente, estava sofrendo com ela no ministério, ajudando os pobres e necessitados com um salário de apenas 1.000 wons. Dias mais tarde, ela confessou também que sempre sentiu um pouco de culpa por não haver me deixado ir para os Estados Unidos, seguir minha carreira no ramo da teologia e por me colocar no ministério. Certa vez, a pastora Choi conseguiu um pouco de cebolinha verde e camarões. O cardápio do dia era sopa com camarões. Só com o cheiro, sinto que a fome já foi embora. Irmão Cho, desculpe-me por não lhe poder oferecer carne. Quase esqueci de que havia sido a última vez em que comera sopa com camarões. O destino voltou a zombar de mim. Um verme que estivera submerso subiu à superfície e estava nadando. Quem mais ficou surpresa foi a cozinheira, ou seja, a pastora Choi. "Não pode ser, Senhor." Olhei fixamente nos olhos dela e só pensei em dizer, em tom de humor: "Ouça, verme, quer que eu devore ou salve você?" Mais tarde, me dei conta de que o recipiente que continha os camarões estava cheio de vermes na parte de baixo. Havia sido comprado da família de uns feiticeiros. No entanto, como eu estava ciente da boa intenção da pastora, tratei de responder com algum senso de humor. Ainda assim, a pastora, como se recordasse dos bons tempos do passado, não pôde se conter e saiu correndo para a cozinha. Um dia, enquanto eu estava no seminário, ouvi um rumor estranho que dizia que alguém tinha comprado o terreno que rodeava a nossa igreja em forma de círculo
e que deveríamos abandonar o lugar. Eu não podia crer nisso e me dirigi imediatamente para a igreja. Mamãe, onde está? Preciso falar com a senhora. Calma, o que está acontecendo? Não ouviu nada? Dizem que alguém comprou todo o terreno ao nosso redor e que devemos abandoná-lo. O que está dizendo? Dizem que, porque os paralíticos e tuberculosos são curados, somos uma seita herética. Não compreendíamos nada. Se Jesus mesmo curava os doentes, ele também era um herege? Era uma perseguição fora do comum e vimos uma grande necessidade de travar uma batalha espiritual. Em vez de devolver as críticas, decidimos nos apegar a Deus. Começamos a gemer em oração e jejum diante de Deus, pedindo-lhe que solucionasse essa adversidade. Um dia, uma senhora curada de problemas estomacais em nossa igreja perguntou à pastora Choi o motivo de suas lágrimas, ao que a pastora confessou tudo o que estávamos sofrendo. 2 dias depois, aquela senhora se apresentou novamente diante da pastora Choi e lhe expressou a ideia de construir uma passarela. Disse-lhe ainda que seu filho a faria. Entretanto, a ideia não era realista, pois a maioria das pessoas da congregação sofria de enfermidades severas e fisicamente era muito limitada também para subir e descer escadas. Dias depois, no horário da reunião, o vento trouxe uma página de jornal e a deixou justamente diante de mim. Isso era comum nesses dias, pois as pessoas envolviam seus calçados com papel de jornal na entrada da igreja. Mas nesse dia não foi assim, porque meus olhos se fixaram em um anúncio que dizia loteria e na parte inferior, primeiro prêmio, uma casa, segundo prêmio, um carro zero. Eu sabia que não devia fazer isso, mas em razão da grande necessidade econômica, por um instante cheguei a pensar que algo poderia acontecer. A pastora Choi só conseguiu dizer: irmão Cho, o que é? Ah, já vejo, um anúncio de loteria. Loteria? Se fizermos isso no espírito e não na carne, você acredita que pode até ser um canal de bênçãos de Deus? Vejamos, primeiro prêmio, uma casa, segundo prêmio, um carro 0 quilômetros. Ora, melhor deixarmos isso aí. Somos servos de Deus e não deveríamos nos envolver com coisas desse tipo. Sim, mas não acredita que isto pode ser do Senhor? E você tem 200 wons para comprar um número? Eu só tenho 20. Naquela mesma noite, pedimos a uma pessoa um empréstimo de 500 wons. Finalmente chegou o dia do sorteio e nós nos dirigimos para o lugar onde seria realizado. Levamos algo de milho para comer e no metrô não paramos de orar em línguas e confessar: Senhor, eu creio. As pessoas nos olhavam, mas na situação em que encontrávamos, não dava para se preocupar com isso, porque desse sorteio dependiam as finanças da igreja. Para dizer a verdade, eu diria que estávamos bastante sérios. Ao descer do metrô e sair para a praça, o que os nossos olhos contemplavam eram 4 largas filas. As pessoas, que certamente também estavam na expectativa, já tinham vindo e ocupado seu lugar. Não demoramos a unir-nos à fila e continuamos orando. Fazia tanto calor que cheguei a sentir vertigem. Finalmente, chegou nossa vez. A pastora enfiou a mão no caixote e começou a orar. Ao ver que demorava muito, as pessoas, quase que de forma desesperada, começaram a gritar. Com os olhos fechados, Choi pegou um número, tirou-o e o desdobrou. Nada. Ela se mostrou muito desiludida. Chegue para o lado, por favor. Não acha que deveria tirar pelo menos o 5º lugar?
Assim, levaríamos um sabão de presente? Falei como que a envergonhado. Depois de respirar profundamente, gritei com todas as minhas forças: Senhor! E tirei um número. Não podia crer no que estava vendo. Nada. Veja, aconteceu o mesmo com você. Vamos embora. O que foi que eu disse? Eu falei que não deveríamos nos meter nessas coisas. Senti tanta vergonha que adiantei meus passos, mas percebi que ela também estava desiludida a tal ponto que chorava. Por que está chorando? Por acaso não sente vergonha? Não levei isso a sério. Deus nos ensinará um caminho melhor. Subimos no metrô, mas nos sentamos cada um em um canto, olhando pela janelinha. A desilusão era sentida no mais profundo de nosso coração. Nunca senti os ombros pesarem tanto e continuei orando, mas dessa vez com outro ingrediente, a queixa. Deus, não posso mais continuar. As finanças estão no fundo do poço e não temos sequer um centavo para aumentar a tenda. Vou renunciar ao ministério. Foi nesse mesmo instante, Deus me mostrou uma luz de esperança, apesar de minhas queixas, e no momento em que o cinema oriental de Soedaimon entrou em meus olhos, o Espírito Santo falou em meu coração: Filho, você consegue ver o cinema oriental? Sim, Senhor, eu o vejo perfeitamente. Quantos andares tem o prédio? 2 andares. Você crê que posso lhe dar um prédio maior do que esse? Amém, Senhor? Eu creio. A voz do Senhor levou minhas queixas e instantaneamente me arrependi de ter dito que desejava abandonar o ministério. Senti que Deus estava sorrindo. Eu me aproximei da pastora Choi e lhe disse o que o Espírito Santo me falara. Persuadi a pastora Choi a dizer amém, ao que ela não resistiu e disse amém. Depois daquele dia, não cessamos de orar por uma igreja maior que o cinema oriental de 2 andares. Foram dias de muito sofrimento e dor. Por que você acha que um simples anúncio de loteria me chamou tanta atenção? Simplesmente era um tempo em que orávamos todos os dias na casa do Senhor. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.